Bom, vamos agora conversar sobre cinema, sobre cultura. Vamos falar um pouquinho sobre as estreias no cinema. Quero já chamar o Luiz Anin, jornalista cultural, crítico de cinema, nosso oásis aqui no Bom para Todos. Oi, Zanin, tudo bem com você? Tudo bem por aí? Você deve estar mutado. Seu microfone. Alô, alô. Foi, Zanin. Repete. Entrei? Não, eu falei que é muita responsabilidade de ser oásis, né, em meio a tantas notícias que a gente recebe e que precisa receber, porque nós É. temos que ser conscientes da realidade que nos cerca, mas como está duro viver, né? Como tá duro, né? A gente começou falando sobre desalentados ali no início do programa com o Uhum. Leandro, e daí depois a gente tem esse choque de realidade com o Gessen agora, o epidemiologista. Nossa, é muito difícil esse momento que a gente vive. Bom, vamos lá, vamos falar sobre cinema, vamos falar um pouquinho sobre essas narrativas outras que não a nossa. Uhum. O primeiro filme são duas estreias francesas no cinema, né? Que o Zanin traz pra gente. A primeira, deixa eu pegar aqui o nome. Estou abrindo aqui já a minha lauda. É O Mundo de Glória. O Mundo de Glória, que eu assisti o trailer, dei uma olhadinha no trailer, é um drama familiar, né? Me pareceu bastante Isso. interessante, tem assim, questões muito atuais em relação a trabalho. Conta pra gente mais. Uhum. O Mundo de Glória é dirigido por um cineasta chamado Robert Guédiguian, que ele é natural de Marsella. É um cineasta já bastante conhecido, bastante experiente, e ele é um cineasta que ele tem uma característica, viu, Thalita? Ele faz os dramas familiares, mas sempre traz junto dos filmes dele a preocupação social, da crítica social, né? Isso é uma constante do cinema dele. Ele é um dos raros cineastas que tem uma carreira assim coerente com esse tipo de proposta. Poderia citar, por exemplo, como fazendo parte da família cinematográfica dele, o cineasta inglês Ken Loach, que também é um cineasta que também sempre se preocupa com as contradições sociais, com os desvalidos da sociedade, com o chamado andar de baixo da sociedade, né? Com os efeitos do neoliberalismo sobre a vida das pessoas. E essa preocupação está na carreira tanto de um quanto de outro cineasta. O Guédiguian também tem uma outra característica, a maior parte dos filmes dele é ambientada na cidade natal dele, que é Marsella, no sul da França. E ele trabalha também sempre com um grupo de atores bastante reduzido que fazem parte vamos dizer, da família cinematográfica dele mesmo. A começar pela Ariane Ascaride, que é a mulher dele, que está praticamente em todos os filmes, é companheira de vida toda dele, tem em todos os filmes, mas outros atores também. E esse filme, O Mundo de Glória, é, como você falou, um drama familiar. Quem que é Glória? Glória é um bebê que acaba de nascer, é a chegada de uma criança. O filme, por exemplo, começa com um parto. Essa criança chega. E a gente sabe que quando chega uma criança, quando chega um bebê, todas as relações familiares, vamos dizer assim, se ressignificam, se reordenam, né? Porque é a chegada de uma vida nova, é a chegada da esperança, é a chegada do futuro. Começa-se a pensar que tipo de mundo a gente está legando para essa pessoa que está chegando totalmente indefesa, né? E isso acontece também nessa família do filme. É uma família também cheia de problemas. Tem o avô dessa criança que nasce, é um cara que está saindo da prisão depois de cumprir 20 anos. Ele sai da prisão completamente desadaptado do mundo que ele encontra, né? Existe dentro dessa família a mãe, que é a Ariane Ascaride, e que se casou de novo. A estrutura familiar é feita por um casal, que seriam os pais dessa criança que nasceu, que dão um duro danado para viver, mas não se encontram. A filha é uma lojista e o marido dela trabalha como motorista de aplicativo. E aqui eu entro assim, faço destaque de como essa linha narrativa vai ser importante no filme. A instabilidade profissional desse cara, que é o pai dessa garotinha que acabou de nascer, né? E você faz uma ponte
com o filme mais recente do Ken Loach, que é exatamente, ele não estava mais aqui, que é um filme sobre a questão da uberização das sociedades contemporâneas, que é algo que atinge a nós aqui no Brasil, mas atinge as sociedades desenvolvidas da mesma forma, atinge a sociedade francesa, atinge a sociedade inglesa e aí vai por aí afora. Né? São essas pessoas que, entre aspas, tornaram-se patrões de si mesmos e são mais explorados do que nunca. Né? São explorados assim e não tem nenhuma garantia em caso de ficarem doentes ou em caso de perderem um instrumento de trabalho deles, que é o carro e tudo mais. São pessoas que vivem à mercê de uma vida absolutamente impossível. E essa história vai estar no centro desse drama familiar. Eu devo dizer para você também e aos nossos espectadores que o filme é maravilhosamente bem feito, bem filmado. Assim, o Guédiguian é um grande diretor, um experiente, ele está agora com 69 anos de idade, e tem uma filmografia bastante grande, muito bem recebida. Eu dei uma olhada na recepção crítica que ele teve na França, a crítica francesa é muito rigorosa, em especial uma certa parte da crítica francesa, com filmes de temática social. E é que a poderosa revista Cahiers de Cinema recebeu muitíssimo bem esse filme, porque ele é um filme que trata desses problemas sociais todos, alinhavado assim, a esse drama familiar e com uma carga emotiva que nunca chantageia o espectador, mas que cala fundo no espectador. Eu vou confessar para você que eu fiquei muito emocionado com esse filme. É um filme maravilhoso, é um filme que nos ensina sobre a vida, nos ensina sobre a esperança, mas também os limites da esperança, as condições sociais que fazem com que as pessoas tenham relações umas com as outras, às vezes muito duras, uma sociedade que empurra as pessoas para atitudes muito competitivas em relação umas com as outras. Esse é o nosso mundo contemporâneo. E esse filme toca tudo isso, mas de uma forma muito emotiva, muito carinhosa e que se comunica muito com o espectador, pela via tanto da razão quanto da emoção. É um filme que é cérebro e coração. Maravilhoso! Quero muito assistir, que bonito! Realmente, de te ouvir falando, a gente fica ansioso para ver o filme. Um outro francês, também mais um francês estreando nas telas do cinema, como ele chama, deixa eu pegar aqui o nome, Mais Que Especiais. Também assisti o trailer Mais Que desse Especiais. filme. E esse parece ser daqueles filmes para acompanhar com o lencinho do lado, a caixinha ali de lencinho do lado, porque pareceu bastante triste. Fala um pouquinho ali sobre autistas que são ignorados pela sociedade, desprezados pela sociedade, e aí esse lar acolhe essas pessoas, né? Conta pra gente. Exato. Então, esse é um filme, mais, vamos dizer assim, numa pegada mais popular do que o filme anterior que nós comentamos. Ele tem uma linguagem assim mais linear, uma linguagem mais assim acessível ao grande público. E é um filme dos diretores que fizeram um outro filme anterior que se chama Os Intocáveis, que, aliás, Os Intocáveis não, Intocáveis, sem o artigo, e que era um filme que falava sobre a relação entre um cuidador e uma pessoa tetraplégica. E nesse filme segue-se mais ou menos a mesma linha, só que agora com a questão dos autistas. Os dois atores são dois atores muito bons, que é o Vincent Cassel e o Reda Kateb. Eles interpretam também dois cuidadores de autistas que trabalham numa instituição que recebe casos que as outras instituições não querem receber, casos muito difíceis, e eles mostram como é possível, se não curar, pelo menos minorar o sofrimento de pessoas quando você
tem uma relação humanística com elas, né? Você sabe que o tema do autismo é um tema assim que surgiu já há algumas décadas no domínio da psiquiatria e da psicologia. Eram síndromes, por exemplo, que não se estudam. No meu tempo de psicologia, a gente pouco estudava isso. Agora, hoje viraram assim objetos de estudo, de grandes obras, de preocupação dos psicólogos, dos psicanalistas e dos psiquiatras, que é um tipo de síndrome em com uma sintomatologia muito perturbadora, em que as crianças, principalmente os pacientes infantis, parecem não querer se comunicar com o mundo à sua volta, né? E isso gera uma tensão muito grande em pais, professores e atendentes. Então, são muito difíceis de serem cuidados, exigem uma paciência, exigem um grau de humanismo e de formação e de capacitação profissional muito grande. E esse filme chama a atenção para isso. Como, às vezes, com essas síndromes muito graves, existe a tentação psiquiátrica de resolver tudo na base do medicamento, que é uma forma de você silenciar as pessoas e fazer com que aquela síndrome, os sintomas não sejam perturbadores para as pessoas que vivem à volta delas. E a intervenção desses cuidadores, representados pelo Reda Kateb e o Vincent Cassel, mostram como é importante para essas pessoas a presença de seres humanos que não as trate como coitadinhos, mas como seres humanos que eventualmente têm um outro tipo de linguagem para se comunicar, que não é a linguagem nossa que nós estamos habituados a conhecer. Só dar um dado assim. Tem um lance interessante com os autistas, que tem saído toda uma bibliografia, inclusive ficcional. Uma colega minha, uma grande amiga do tempo de faculdade de psicologia e de curso de extensão de psicanálise, que lançou um livro chamado Maria Cristina Kupfer, é o nome dela. Ela lançou um livro chamado Arthur, um autista no século XIX, que é uma ficção, mas é um trabalho, na verdade, que tá ancorado toda a experiência profissional da Cris, que é, até hoje, uma especialista desse tipo de caso, defendeu tese a respeito, trabalha com eles e tudo mais, e resolveu fazer uma ficção para que a situação dos autistas fosse mais acessível a um número maior de pessoas e saísse do âmbito dos terapeutas, do âmbito mesmo das pessoas que tratam diretamente com essa síndrome. Eu recomendo tanto esse filme, mais que especial, recomendo também o livro da Cris, que é um livro muito legal, um romance muito bem escrito e que dá a dimensão do que é o autismo, mesmo para as pessoas que não têm conhecimento técnico específico da área. Muito legal isso aí também. E humanizando esse distúrbio, Exatamente. essa síndrome, né? Exatamente. Exatamente. Bacana, muito interessante. Agora a gente vai falar sobre um filme que vem dos Estados Unidos. Eu tenho visto críticas muito positivas em relação a ele, que é Judas e o Messias Negro, de Shaka King. Você assistiu, gostou? O que você achou? Eu tenho visto muita gente falando super bem. Eu gostei muito, viu? Gostei muito. É um filme desse diretor que você nomeou, chamado Shaka King, e ele filma uma história que é uma história verídica de uma pessoa que se infiltra no movimento dos Panteras Negras e passa a ser um informante do FBI dentro do movimento dos Panteras Negras, né? Esse personagem ele é capturado pelo FBI quando ele está tentando roubar um carro, e aí, para ele se dar bem, é proposta para ele essa solução de ele se tornar um informante dentro do movimento dos Panteras Negras. E ele faz isso. Ele começa a se infiltrar, ele se filia à organização, e começa a passar informações para o FBI. E essa intervenção dele
acabou redundando no assassinato do líder Pantera Negra, que é o Fred Hampton, que foi morto a tiros com 21 anos. Né? Então, e é muito legal, Thalita, a maneira como ele pega isso, que poderia ser objeto de um documentário, por exemplo, contando essa história, contando esse caso. Né? Esses temas todos estão muito na ordem das coisas com os movimentos atuais antirracistas dos americanos que apareceram depois do assassinato daquele jovem negro pelos policiais. Né? Então está aparecendo uma série de filmes sobre isso. Esse filme tem uma diferença em relação aos outros pelo seguinte: ele é estruturado como um thriller, como um filme policial. Ele é muito bem feito. Até eu li uma entrevista do Chaka King que ele dizia o seguinte: eu tinha que usar uma linguagem cinematográfica que fosse mais apetecível tanto para o estúdio que financia os filmes, quanto para o grande público, para eu passar essa mensagem, que é uma mensagem importantíssima de um fato histórico que realmente aconteceu e que teve consequências graves num passado que está sendo evocado agora dos Estados Unidos, né, que foi das grandes lutas contra o racismo, com Martin Luther King, com Malcolm X e com o movimento dos Panteras Negras. Né? Então é um filme que é muito legal. Você acompanha o filme assim, como se fosse um filme de entretenimento, embora ele esteja falando de coisas absolutamente sérias e dramáticas e trágicas mesmo, ele se deixa ver como um filme de entretenimento do qual você não consegue desgrudar os olhos. Né? Ele é um filme que teve uma produção muito boa, a produção, eu não sei qual foi o preço, qual foi o orçamento dele, mas parece uma produção pelo uso que tem de efeitos especiais e de interpretação. A gente sente quando o filme tem muito dinheiro dentro dele. E esse filme deve ter tido uma produção, é um grande estúdio que realizou, deve ter tido uma produção super caprichada para dar o resultado que deu. E ele está indicado para os prêmios, para o Globo de Ouro, que vai sair esse domingo. Ele está indicado em duas categorias. Né? O ator que faz o Hampton, que é o Daniel Kaluuya, e ele está indicado para melhor ator coadjuvante, e o filme também está indicado para melhor canção original. Então é um filme que está sendo prestigiado, assim, mas é um filme que não faz nenhuma concessão, não tenta romancear no mau sentido a coisa. É um filme bastante realista sobre isso, sobre um momento das lutas antirracistas norte-americanas. Muito legal o filme. Ótimo. Deixa eu me despedir dos ouvintes que estão acompanhando, porque na Rádio Brasil Atual a gente fica só até as 4 horas, tá bom, pessoal? Então, quem está acompanhando pela Rádio Brasil Atual, quero desejar um ótimo final de semana. A gente volta na segunda-feira com Bom para Todos. E quem quiser continuar acompanhando, corre para a TV ou corre para as redes sociais, daí você consegue aqui curtir mais um tempinho de papo com o Zanin. Recebi 2 comentários aqui, olha, peraí, que eu já vou passar para você, Zanin. Eliana Mate, repete o nome do livro de ficção sobre o autista e o nome da autora. Repete para a gente, Zanin. Arthur, um autista no século XIX. E a autora do livro é a psicanalista Maria Cristina Kupfer. É Kupfer, o sobrenome. Maria Cristina Kupfer. Perdão, Kupfer. 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 Maravilha. Tá aí, então, as informações para a Eliana Mate, que está pedindo aqui para a gente. Eliana. E até uma Eu acho que ela faz deve encontrar. Ela dá um Google e encontra facilmente para adquirir esse livro, que é muito legal, muito bom. Ótimo. Bacana. E até uma Pontes que mandou um comentário aqui para a gente, falou: a cultura é muito importante em tempos difíceis como que estamos vivendo agora. Pois é, então, por isso que a gente fala que é um oásis poder falar sobre cinema aqui dentro das notícias do dia, enfim, nesse contexto.
Vamos para o nosso próximo. Agora a gente continua, então, na TV e nas redes sociais. Ouvintes, beijo grande para todos vocês. Vamos lá, vamos falar agora sobre uma mostra no Cine Belas Artes, que está rolando com filmes antigos. Um jeito de capturar cinéfilos, né, Zanin? Foi uma experiência interessante do Cine Belas Artes. Eles fizeram uma semana dedicada ao filme noir, que é o tipo de cinema que se fez nos Estados Unidos. É um tipo de cinema que eu gosto muito. É um tipo de cinema bastante influenciado pelo, assim, em termos de estética mesmo, fotográfica, bastante influenciado pelo expressionismo alemão. Então ele é meio soturno, os filmes são muito noturnos, e são filmes muitas vezes baseados em crimes, tal, e são filmes com uma pegada social também muito grande. Esse filme revelou algumas figuras assim emblemáticas. Por exemplo, o Humphrey Bogart é um ator que está em várias produções dessa época, né? Outros atores também, e consagrou diretores que vieram da Europa para trabalhar nos Estados Unidos, como Fritz Lang, né? E outros americanos, como John Huston, fizeram filmes no ar assim, muito bons, assim, e que marcaram uma época do cinema americano. São filmes antigos, são filmes da década de 30 e 40. E, para surpresa do pessoal do cinema, houve um afluxo ao cinema maior do que se esperava, né? Teve um bom público, guardadas as restrições que a gente tem hoje em dia para a frequência do cinema, quer dizer, não pode lotar sala, tem um número restrito de espectadores e tudo mais, mas houve um interesse muito grande. E aí o Belas Artes resolveu programar também outras mostras que vão nessa mesma linha, Thalita. São filmes antigos que provavelmente muitos dos frequentadores do cinema já viram anos atrás, quando foram lançados, ou viram em DVD e tal, e querem ver no cinema. Ou de pessoas que não conhecem esses filmes, mas ouviram falar muito bem desses filmes, então querem conhecer esses filmes. Então, eles fizeram agora, junto com a Mostra do Cinema no Ar, uma mostra que é sobre uma dupla, na verdade, sobre o cineasta Luis Buñuel, espanhol, e o roteirista Jean-Claude Carrière, que faleceu há pouco, foi um dos maiores roteiristas da história do cinema. Fez um monte de filme e trabalhou com o Buñuel, que é um cineasta, um dos maiores cineastas de todos os tempos. Ele tem grandes filmes, Veridiana, Um Anjo Exterminador, Os Esquecidos. Foi uma série de obra-prima. O cara fazia uma obra-prima atrás de outra. E na fase francesa, ele é espanhol, trabalhou um tempo no México, depois ele morou na França, e na fase francesa, ele trabalhou muito com o Carrière. O Carrière escrevia os filmes para o Buñuel. Então são filmes assim, como Via Láctea, Esse Estranho Objeto do Desejo, O Discreto Charme da Burguesia. São filmes que ficam... A Belle de Jour, A Bela da Tarde, ficou famosíssimo com a Catherine Deneuve. Foram filmes escritos pelo Carrière para o Buñuel. Então, são 8 filmes também, e essa mostra deve atrair muita gente, assim, porque é um filme melhor que o outro. Francamente, não tem filme ruim desses dois caras que foram gênios do cinema, né? Depois eles vão fazer uma mostra, Thalita, sobre mulheres premiadas no Festival de Cannes, né? Então tem Sophia Loren, tem filmaços também, né? E, por fim, uma última mostra, que está programada também de filmes mais antigos, que são os filmes da primeira fase do Almodóvar, né? O Almodóvar começa a filmar lá pelos anos 80, a característica desses filmes do Almodóvar é o seguinte, né? A Espanha estava saindo
de 40 anos de ditadura franquista, que é uma ditadura, além de ser terrível, violenta, liberticida como ditadura, era uma ditadura moralista, assim, no campo dos costumes. Bom, a gente conhece bem mais ou menos esse tipo de coisa, né? Esse tipo de mentalidade. Muito repressiva. Então a sociedade espanhola estava submetida a uma repressão, aquela religião atrasada, oprimindo os espanhóis. Quando eles se liberaram daquilo, mas foi uma desrepressão total, né? Aí foram para o campo oposto mesmo. Teve um movimento na Espanha nos anos 80 que eles chamavam da movida madrilenha, né? Que era um grupo de artistas que faziam a arte de ponta muito radical, muito libertária, com temas ousados, com tratamentos ousadíssimos, e a ponta de lança da movida madrilenha era esse jovem que veio da região da Mancha, da Espanha, e se chama Pedro Almodóvar, que está fazendo filmes maravilhosos até hoje. Esse último filme que ele fez aí, Dor e Glória, eu acho que é um dos grandes filmes recentes. E esses filmes dos anos 80 são um pouco diferentes, porque são filmes de um jovem mesmo, um jovem enraivecido e que está se desrecalcando e está se dirigindo a uma sociedade que está reaprendendo o valor da liberdade. Então são filmes assim muito bons que eu recomendo. O Pedro Almodóvar também construiu ao lado dele toda uma série de família, a gente estava falando da família dos outros diretores, também com atrizes como Vitória Abril, como Carmen Maura, que trabalham em vários filmes deles, e cujo título talvez mais famoso, que muita gente deve se lembrar ainda, é Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos. Foi o filme do qual ele sai de um gueto, assim, vamos dizer, mais madrilenho, e consegue fama mundial, né? Então são filmes de mulheres totalmente desrecalcadas, com questões de gênero já colocados, né? Com um sentimento, às vezes, muito anticlerical, muito marcado. São filmes muito curiosos de serem revistos à luz da nossa contemporaneidade. Nós estamos, acho que, precisando também de uma boa dose de transgressão. E isso os filmes do Almodóvar oferecem. Oferecem até hoje, mas quando ele era jovem, aquilo transbordava de uma maneira, vamos dizer assim, um pouco mais direta do que hoje em dia. A gente está precisando desrecalcar. Eu gostei dessa palavra, desrecalcar, muito boa. Com Zanin, certeza. acho que a gente não vai ter tempo para o último, seria uma dica de streaming, mas a gente deixa para a semana que vem, a gente fala sobre esse filme também, que é uma dica do cinema virtual, Mambo Man, guiado pela música. A gente deixa para a próxima semana, tá bom? Um beijo grande para você, um bom semana, se cuida por aí, a situação tá feia, se cuida e a gente volta a se ver na sexta-feira. Beijo, Zanin. Beijo para você, a todas e todos, e cuidem-se também. Até, Zanin.